A membrana plasmática é uma estrutura celular que atua delimitando as células, separando o interior celular do ambiente e funcionando como uma barreira que seleciona o que entra e o que sai. Ela é composta por uma dupla camada de fosfolipídios, na qual encontramos proteínas inseridas. A membrana plasmática é formada principalmente por lipídios e proteínas. Os lipídios atuam garantindo a estrutura, enquanto as proteínas estão relacionadas com as principais funções desempenhadas por essa estrutura celular. Os lipídios mais abundantes nessa estrutura são os fosfolipídios, que formam uma bicamada. Esses fosfolipídios, eles apresentam uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica, estando a região hidrofóbica voltada para o centro da membrana e as regiões hidrofílicas para as duas superfícies da membrana. Além dos fosfolipídios, também são encontrados na membrana o glicolipídios e o colesterol. As proteínas que estão presentes na membrana plasmática, elas estão incrustadas na bicamada e elas podem ser inseridas totalmente ou apenas parcialmente na membrana. E também vale destacar que algumas funcionam como canais para as passagens de substâncias. Quais são as características da membrana plasmática? Como eu já disse anteriormente, a membrana plasmática é uma estrutura constituída basicamente de uma bicamada de fosfolipídios com proteínas inseridas nesta camada. O modelo que a descreve atualmente é o chamado modelo do mosaico fluido, que é porque ela é constituída por uma série de proteínas inseridas na camada lipídica, na bicamada lipídica, por isso forma um mosaico, por isso o nome. E dizemos que a membrana é fluida porque seus componentes são capazes de movimentar pela estrutura e não é uma estrutura completamente estática, por isso fluido. As proteínas e também os lipídios apresentam a capacidade de mover. Então, quando são comparadas aos fosfolipídios, as proteínas apresentam uma movimentação mais lenta. E um ponto interessante a ser destacado é que as duas faces da membrana plasmática são diferentes. E está relacionado com as diferentes funções atribuídas à membrana. Como vocês podem ver na superfície externa da membrana plasmática, tem a presença de uma região mal delimitada que se chama glicocálice. O glicocálice é constituído pelas cadeias glicídicas dos glicolipídios e glicoproteínas presentes na membrana. Meu Deus, a dicção. E também por glicoproteínas e proteoglicanos, que são produzidos pela própria célula. Essa camada é rica em carboidratos e ela está relacionada com alguns processos como reconhecimento e união entre células. Quais são as proteínas da membrana? Bom, as proteínas presentes na estrutura da membrana plasmática, elas desempenham uma série de funções muito importantes para a célula, que, por exemplo, o transporte de substâncias, comunicação entre células vizinhas e atividades enzimáticas. E dependendo da célula, observa-se diferentes quantidades e também diferentes tipos de proteínas. E essas proteínas são as integrais e periféricas. Proteínas integrais. As proteínas integrais são aquelas que penetram na bicamada lipídica. Algumas atravessam completamente a membrana e são chamadas de proteínas transmembrana. A proteína transmembrana, ela passa uma vez pela membrana ou atravessa várias vezes. Bom, as proteínas periféricas. As proteínas periféricas são as que não penetram na membrana plasmática, estando só conectada com a estrutura fracamente. Bom, vamos falar agora das funções da membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura que ela está presente em todos os tipos celulares. Então, ela é encontrada tanto em células procarióticas e eucarióticas. Ela desempenha várias funções essenciais para a manutenção dessas estruturas. E as principais funções definir os limites da célula, garantir a proteção das estruturas da célula, a diferença entre o meio externo e o meio intracelular sejam mantidas, selecionar o que entra, o que sai da célula, e em virtude da capacidade de selecionar essas substâncias, dizemos que a membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva e ela consegue captar sinais externos. São esses
algumas funções da membrana plasmática. Bom, eu vou falar sobre o transporte da membrana plasmática e a Júlia vai descrever os tipos de transporte. Bom, o que são os transportes? Como nós sabemos, uma das funções da membrana plasmática é selecionar o que entra e o que sai, e o transporte pela membrana, que não é um trabalho muito fácil, e em alguns casos é necessário gasto de energia. Então, dizemos que o transporte é passível quando não envolve gasto de energia e é ativo quando ocorre o gasto de energia. Transporte através da membrana. Sabemos que a membrana plasmática é responsável, entre outras funções, por controlar todas as substâncias que entram e saem da célula. Em virtude dessa capacidade, dizemos que a membrana apresenta permeabilidade seletiva. Essa seleção é importante porque garante a entrada de oxigênio e nutrientes na célula, além de garantir a eliminação dos produtos do metabolismo celular. Tipos de transporte através da membrana. O transporte passivo é a passagem de uma substância através da membrana plasmática de uma região onde ela está mais concentrada para uma região onde está menos concentrada, sem gasto de energia. Existem 3 tipos de transporte passivo pela Oi, eu sou Ana Júlia e eu vim fazer o trabalho sobre parede celular, citoplasmas e suas organelas. Eu espero que vocês gostem. Mas antes de começar o meu trabalho, eu peço que vocês abrem na página 37 e acompanhem na parede celular, por favor. Bem, como dá para ver nesta imagem, a parede celular é a que fica em volta da membrana plasmática. E, basicamente, a estrutura da parede celular, ela meio que se localiza externamente à membrana plasmática. E que, entre outras funções, ela meio que garante a sua forma da célula. E a parede celular, ela é um envolatório, ou seja, ela meio que guarda, absorve um envolatório extracelular presente em todos os vegetais. E também em algumas bactérias, fungos e também até mesmo em protozoários. Agora, tá vendo nessa imagem? Observa bem que ela tem membrana plasmática, ela tem núcleo, ela tem microfilamentos, tem microtúbulos e também tem o citosol. Mas peraí, o que é o citosol? Calma que eu vou te explicar. Observe bem a palavra citoplasma e citosol. Tá vendo que elas têm cito no início das duas palavras? Então, eu peço que quando você for analisar isso numa prova, você já perceba. Citosol vem de citoplasma e citoplasma vem de citosol. O citoplasma ele é basicamente uma região localizada nas células eucariontes, na qual é entre a membrana plasmática e a membrana nuclear. Já nas células procariontes, como elas não possuem núcleo, o citoplasma corresponde à região interna da célula. Só que agora eu peço que você imagine um ovo. Eu fiz uma representação. É como se ela fosse um ovo, só que com várias organelas, só que sem a gema, que a gema seria o núcleo. Só que esses espaços entre as organelas, nós chamamos ele de matriz citoplasmática ou citosol. Só que agora, lembra que eu estava falando do citosol e do citoplasma? Então, as organelas celulares são pequenas estruturas localizadas no citoplasma, ou seja, são mergulhadas no citosol, que o citosol é como se fosse um líquido, entendeu? Mas a sua função é garantir o bom funcionamento da célula, como a digestão, quebra de moléculas, sintetização e o transporte de proteínas. Agora, isto é uma estrutura do ribossomo. Por favor, nos acompanhe na página 39. Os ribossomos elas são estruturas celulares que estão presentes em células procarióticas e eucarióticas e que são responsáveis pela síntese de proteína. E elas meio que são formadas por duas subunidades, uma menor e outra maior. E elas meio que são constituídas por moléculas de RNA, que são o ácido ribonucleico e proteínas. Isso aqui é uma representação de complexo Golgiense ou complexo de Golgi. A teoria dessa organela, ela consiste muito em estar relacionada com o processo de secreção de substâncias. E ela trata-se de uma estrutura formada por várias vesículas achatadas, esmagadas, como dá para você ver na imagem, no qual estão meio que dispostas
formando uma espécie de pilha de vesículas. Como, se você analisar a imagem, elas são bem juntinhas, bem, como se diz, esmagadas, entre aspas. Agora eu peço que você vá para a página 41 do livro de biologia, por favor. Como dá para você observar na imagem, essa é uma representação de uma organela e o nome dela é plastos. Os plastos são organelas delimitadas por uma dupla membrana. Se você olhar na imagem, na membrana externa e interna, dá para ver que tem como se fosse uma capa. Imagina o carro que tem o teto solar e ele está aberto com o teto solar. É como se fosse assim, essa representação. Vamos imaginar. E essas duplas membranas, elas estão relacionadas com a fotossíntese e o armazenamento de substâncias. Só que os plastos também estão chamados de plastídeos, que são substâncias encontradas nas células vegetais, que representam uma das principais diferenças entre essas células e as células animais. E esse foi meu trabalho, eu espero que vocês gostem. Eu só citei 13 organelas, porque senão ia ficar muito grande, como é só 5 minutos para cada pessoa apresentando. Resolvi colocar essas 3 que mais realmente me interessaram. Desculpa qualquer coisa, mas tudo foi retirado do livro de biologia, então qualquer dúvida você tira no livro de biologia. Brincadeiras à parte. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E realmente foi muito legal apresentar, porque me lembrei muito das aulas do ano passado. É isso, tchau! Bom dia, eu vou falar sobre o retículo endoplasmático, váculos e citoesqueleto. Primeiramente, o retículo endoplasmático. É uma rede de canais membranosos dentro da célula, responsável pela síntese, armazenamento e distribuição de substâncias. Existem dois retículos endoplasmáticos, o granuloso e o não granuloso. O REG, endoplasmático rugoso, que seria esse aqui de roxo, é responsável pela síntese e distribuição de proteínas. Essas proteínas normalmente são produzidas pelos ribossomos presentes no REG. Os ribossomos seriam esses pontinhos que são os que produzem as proteínas. Tá. O RNG, endoplasmático liso, ele faz a síntese de lipídios, de hormônios esteroides, substâncias tóxicas e armazenamento de íons cálcios. Tá, agora, os báculos são organelas membranosas da qual existem três tipos. Báculos pulsáteis, digestivos, báculo de armazenamento. O báculo teria essa estrutura aqui, né? Ou essa aqui também. Vamos começar pela ordem, seria o báculos pulsantes. Atua na manutenção da quantidade de água em determinadas células. O báculo digestivo, muito rápido, seria onde ocorre mesmo a digestão intracelular, que seria esse ponto aqui, seria o báculo digestivo. Procurei essa foto para poder ilustrar, de uma maneira ilustrada. Tá, o báculo de armazenamento. Ele é muito comum nas células vegetais. Esse báculo apresenta uma membrana denominada tonoplasto, que se delimita o espaço interno. Dentro dele estão armazenados água e outras substâncias, como aminoácidos, proteínas e carboidratos. Os vegetais jovens apresentam vários desses báculos, muitos desses báculos, que logo eles se fundem num único báculo que seria um báculo central da célula adulta. O citoesqueleto são uma rede de proteínas que se estende por todo o citoplasma. Desculpa.
Tem várias funções, como separação do material genético, mientras a divisão celular, a organização de cílios e flagelos. Ai, desculpa, esqueci de compartilhar. E construção muscular. Possuem três tipos de filamentos. Microtubulosos, que seria esses aqui. Ficam meio que parece uma rede, né? Atuam como trilhas para o transporte de vesículas e organelas, ou, ou microfilamentos, que é essas bolinhas aqui, ajudam a manter o formato da célula e auxiliam nos movimentos celulares. E os filamentos intermediários, que seriam essas bolinhas, muitas bolinhas, ajudam na sustentação do núcleo e de organelas e aumenta a resistência de células. Bom, essa aqui seria a minha parte e muito obrigado.